Salve, salve, pessoas! Estamos aqui em mais um episódio do podcast Giro do Saber, diretamente dos estúdios do canal de Piracicaba. E mais uma vez comigo, Michael Guilherme de Campos. Fala aí, Maicão. Fala, pessoal, tudo bem? Bom dia. Tentando chamar atenção já para as coisas que estão na mesa, para dar aquele caráter de seriedade, de pessoa que estuda. Os aparelhos estão sem bateria, mas não importa, tá? Mas isso não precisava ter falado também, né? Mentira, tá funcionando. Pessoal, vamos que vamos. Então esse é o nosso segundo episódio. Acho que a gente está um pouco mais confortável, Muito um pouco mais. mais Sim. relaxado, mais tranquilo. Foi a mulher que me vestiu hoje, só para deixar claro, um beijo. Paula, te amo. Ai, que bonitinho. Seguinte, Michael. Eu ia começar de um... Cara, vocês precisam entender como que é o nosso processo, como a gente cria o roteiro. E o legal é que, apesar de criar um roteiro, a gente muda o roteiro na hora. E você falou uma coisa pra mim no aquecimento aqui. O Michael, ele tá fazendo a segunda graduação dele em psicologia. A primeira graduação, que a gente fez educação física, a gente estudou junto. Você tinha quantos anos? Nossa, 19. 19 anos. Quando você começou a graduação. É. E olha que louco. A gente vai falar hoje, a intenção nossa hoje é falar um pouco sobre os processos de aprendizagem, né? Como o nosso cérebro aprende. Quer deixar claro o tema já, para a galera não se perder? Pode deixar, pode falar. Não, falar você essa parte. A gente combinou que você ia falar? Nosso tema hoje é como o nosso cérebro aprende e vamos falar de aprendizagem e memória. Aprendizagem e memória é como se fossem a mesma coisa, mas a gente vai falar melhor sobre isso depois. Exato. Então volta lá. Então vamos lá, deixa eu voltar em 2008. 2008 não, 2004. É. E aí você falou pra mim agora, aqui no curso de psicologia agora, às vezes você recebe uma informação, precisa ler tal artigo para a próxima aula. E aí só você lê, você falou que você e mais umas 3 pessoas leem. Parece que não é o hábito comum da galera. Da galera, é. E aí eu me lembro que quando a gente fazia a graduação, acho que talvez a gente estivesse no grupo das pessoas que não liam. É muito provável. Né? E aí, se você pudesse falar com poucas palavras, para a gente não se alongar e voltar pro nosso roteiro, qual é a principal diferença para você do que você vive hoje, da sua experiência hoje na segunda graduação, com quantos anos? Hoje? 39. Com 39 anos, vamos 20 anos depois, Uhum. né? Qual é a principal diferença do Michael de hoje pro Michael de... Nossa. Algumas coisas são óbvias, né? Porra, Mas eu acho que essa questão da motivação. Então, nesses 20 anos, o que me motiva hoje é bem diferente do que me motivava 20 anos atrás. E já para adiantar, tem uma relação direta com o ambiente. A minha sensibilidade para com o ambiente é a mesma. Uhum. É a mesma. A minha sensibilidade para com o ambiente de 20 anos atrás é a mesma. Porém, a minha percepção sobre o ambiente é outra. Tanto a minha percepção sobre o meu organismo, que é o meu ambiente interno, quanto a percepção sobre o ambiente externo, que é o contexto ou os contextos dos quais eu estou inserido nos momentos do dia a dia. Olha que louco, a gente está falando... A intenção de falar de trazer a questão do ambiente como um dos elementos que modula a nossa aprendizagem, que modula o nosso comportamento, a gente ia falar do ambiente no final. Por que a gente ia falar no final? Porque o próximo episódio a gente ia falar sobre como o ambiente influencia no nosso comportamento. Mas, puxa, fazia muito sentido perguntar isso para você. Então, olha só, galera. Pensando no que o Michael acabou de falar, o ambiente, o local onde nós estamos, as pessoas com as quais nós convivemos, influencia no modo como a gente se vê, como a gente se percebe, né? Como a gente dentro do reproduz grupo, a vida. como a gente reproduz alguns comportamentos e, consequentemente, no fato do que a gente aprende, de como a gente aprende, de por que a gente aprende. O que fica a memória. Mas é o seguinte, relacionado a isso, mas um pouco relacionado, mas não tão próximo, quando a gente fala de aprendizagem, eu gosto sempre de imaginar e de pensar que a nossa espécie, seres humanos, e você que está assistindo esse podcast, você aí, Jaime, presta atenção. Se você está assistindo é porque você faz parte da nossa espécie. E um dos aspectos que fez com que nossa espécie se destacasse perante as demais, veja só, estou falando se destacasse, não que ela é mais forte, não que ela é mais evoluída, não que ela é melhor, se destacasse perante ao processo de aprendizagem. Eu acho interessante falar que é um aspecto específico,
Porque percebo algumas pessoas, porque os seres humanos são a espécie mais evoluída. Depende do contexto, depende do... Você está considerando o quê? Exato. A gente vai falar disso também, né? Sim. Relacionado à aprendizagem de memória. Mas, aproveitando, vai chamar a atenção sobre... Percebam que quando a gente aplica um conceito sobre determinada atmosfera, sobre determinado fenômeno, ele é um conceito baseado em algum tipo de tabela que nos dá um parâmetro de maior, menor, melhor ou pior. Só que essa tabela, ela é uma invenção social. Sim. Da nossa espécie. Da nossa espécie. Então, quando dizemos que a espécie humana é a mais evoluída, qual é a outra espécie que está se defendendo em relação a essa aplicação? E evoluída segundo o quê? Sim. Por exemplo, se pensarmos no processo evolutivo de adaptação e reprodução, o crocodilo e a barata são muito mais evoluídos que a gente, porque a estrutura das quais eles articulam hoje, das que eles usufruem hoje... O modo como eles se apresentam hoje... É muito mais antigo do que a carcaça humana, do que o organismo humano. Sim. Então, percebe-se que nessa situação, nesse exemplo que o Michael deu, o processo de evolução, para você considerar uma espécie mais ou menos evoluída, a intenção é que você perceba quanto tempo faz que essa espécie é desse jeito. Então, peraí, se ela não precisa mais evoluir, se ela não precisa mais ter transformações, modificações no seu aspecto biológico, no seu aspecto físico, quer dizer que ela encontrou um modelo que é eficiente naquele ambiente. Por enquanto. Por enquanto. Né? E quanto mais o tempo passa e mais ela mantém essa estrutura, quer dizer que o que ela oferece hoje, ou o encontro dela enquanto organismo e o ambiente, é o suficiente para adaptação e para reprodução dela. E agora, voltando à questão da complexidade humana, sim, acho muito pertinente que falemos sobre isso. Se pudermos quantificar a intervenção da espécie humana para com o ambiente externo, me parece que a magnitude realmente chama atenção. Sim. A quantidade de mudança ambiental, Sim. mudança comportamental e adaptação em circunstâncias e contextos diferentes do planeta. Com altas temperaturas, baixas temperaturas, muita gente, pouca gente. E essa adaptação, essa possibilidade de transformar o ambiente em que se vive é uma característica pertinente ao ser humano. Dificilmente você vai encontrar alguns cachorros... tudo bem que cachorro tem os pets familiares, então... Mas vamos pegar algumas espécies selvagens. Quando você muda o ambiente, elas sofrem diretamente. Sim. Né? Ela não é capaz de falar, não, peraí, tá muito calor, vamos se abanar, vamos criar um ar-condicionado aqui na floresta. Ó, tá muito seco, vamos pegar um umidificador, porque não tá dando para viver. Né? Essa capacidade, ela é, até que se prove o contrário, exclusivamente humana. Então, das opções evolutivas que fez com que a espécie humana se destacasse com relação a esse aspecto foi a possibilidade de aprendizagem. Então, quando o ser humano ele foi capaz de aprender... E veja, alguns outros animais, mamíferos principalmente, são capazes de aprender. O ser humano se destaca pela complexidade e sofisticação de todo esse processo de aprendizagem. Só que para que isso fosse possível, ou seja, para que eu, você, Jaime, presta atenção, hein? Para que eu e você, Jaime, o Michael, e a galera que está ouvindo isso daqui, fosse capaz de aprender, a nossa espécie foi meio que condicionada a nascer sem aprender. Porque quanto mais margem nós temos para aprendizagem, menos é possível, menos é necessário que a gente aprenda quando nasce. Que a gente saiba quando nasce. Por isso que a nossa espécie é uma espécie altamente dependente do outro. Eu estou com uma filha de 3 meses e meio e eu percebo como ela é dependente de mim para sobreviver, para se alimentar, para poder estar agasalhada, para poder, enfim, para tudo, né? É claro, como eu disse no último episódio, eu me sinto dependente dela emocionalmente. Hoje, para mim, pensar em um mundo sem ela é completamente sem propósito. Mas, com relação às coisas práticas e básicas da sobrevivência do ser humano, ela é completamente dependente de mim. Toma só o bebê assim? Não. Nós somos dependentes uns dos outros em vários momentos da nossa vida. Sim. Acho que vale a pena adicionarmos nesse conteúdo, então, uma sugestão de leitura. Suzana Herculano escreveu o livro Vantagem Humana.
E é uma brasileira, neurocientista, que descobriu aproximadamente a quantidade de neurônios que temos no nosso cérebro. São 86 bilhões de neurônios. Peraí, repete. 86? 86 bilhões de neurônios. 86 bilhões de neurônios. E cada neurônio, estima-se que... Solta essa. Que cada neurônio é capaz de... Peraí, o que foi? 86 bilhões de neurônios, assim, né, generalizando. E estima-se que cada neurônio, cada célula neuronal seja capaz de realizar até 1000 sinapses. O que são sinapses? Quando um neurônio encontra com o outro, eles realizam uma sinapse, que é uma conexão neuronal, né? Então, olha só que louco. Nós, até tempo atrás, até tem um livro, que não vou lembrar o autor, mas que fala que são 100 bilhões. Mas ele inclusive, ele participou com a Suzana, junto dessa nova descoberta, dos 86, mas os experimentos que a Suzana Herculano Rose utilizou para chegar nesse número, eles são mais precisos, tá? Com relação a essa quantidade de 86 bilhões de neurônios. E é interessante pensar que todo o nosso comportamento, ele é realizado, ele é modulado por essas conexões. Só que quando a gente nasce, estima-se que uma criança, ao nascer, ela tem cerca de 100 bilhões de neurônios. Então, o que acontece? Ela perde neurônio em algum momento da vida dela. Nós perdemos neurônios, e essa perca de neurônio, ela é chamada conceitualmente de poda sináptica. Então, o que é essa poda sináptica? Quer dizer, a perda de neurônios acontece naturalmente, naturalmente com relação aos processos que o nosso cérebro passa. Quando uma região ela é enfraquecida, quando essa conexão neural ela é enfraquecida, a gente acaba perdendo essa circuitaria de neurônios, né? A criança, que ela nasce com cerca de 100 bilhões, então cerca de 15% a mais do que ela necessita, do que ela vai ter quando adulto, do que ela necessita. Não, gente, desculpa. Ela nasce com cerca de 15 bilhões, cerca de 15% de neurônios a mais do que ela vai ter na idade adulta. E acho que faz sentido porque, imagina que é um ser que acabou de sair do útero, então na vida intrauterina, ela tem uma quantidade de estímulos pequenas, tem estímulos, mas é pequeno, e quando ela sai, ela recebe uma infinidade de estímulos ambientais, ela precisa se adaptar a isso, o organismo dela, o corpo dela, o cérebro dela precisa entender o que está acontecendo, né? Então, por um determinado momento, a quantidade de estímulos que ela vai sentindo, que ela vai sofrendo, faz com que algumas circuitarias sejam reforçadas e outras sejam desestimuladas. E essas que são desestimuladas, que são enfraquecidas, acabam se perdendo. Então, o conceito de poda neural, que acontece por volta dos 2, 3 anos, a primeira, é justamente para otimizar o funcionamento do nosso cérebro. Porque só tem os circuitos que não estão sendo utilizados, não faz sentido, principalmente pensando num órgão que gasta muita energia. E ele gasta muita energia porque o funcionamento dele exige a produção e o desprendimento de energia, que as sinapses elas são feitas por meio de conexão eletroquímica. O Michael pode falar um pouco mais disso depois, né? Então, as conexões que não são utilizadas, elas acabam sendo excluídas do nosso sistema, né? Isso acontece para otimizar o nosso cérebro. Então, de novo, a primeira poda ela acontece por volta dos 2, 3 anos. E é interessante perceber que nessa primeira poda, alguns aprendizados eles acabam sendo... A gente percebe até uma retrocedência. Existe essa palavra? Retrocedência? Vamos ver. Porque a criança ela aprende muita coisa. Imagina que uma criança acabou de nascer, então a quantidade de estímulo que ela vai receber. A partir do momento que o cérebro identifica já quais são as circuitarias que devem ser fortalecidas, as outras, nesse momento, acabam deixando de funcionar e são eliminadas pelo organismo. Característica ou condição do que retrocede. Então, olha só, existe uma certa retrocedência em alguns aspectos da aprendizagem. Anota aí se você não sabia dessa, hein? Retrocedência. Jaime, retrocedência. Tá? Dona Carmen, que mora no andar de baixo lá do meu apartamento, anota, só vive me perguntando, Michael, me fala uma palavra difícil. Outro dia eu falei para ela, otorrinolaringologista, que lindo, vou usar. Nem sabe. Então, o que acontece? Percebe-se uma certa retrocedência na aprendizagem.
É claro que o aprendizado básico, o aprendizado que a criança precisa para sobreviver, ela vai manter, né? Mas algumas coisas precisam ser retomadas para que ela continue aprendendo cada vez mais, né? Então, pensando nisso, eu acho importante a gente trazer essa situação de que a gente nasce com determinada quantidade de neurônios, perde neurônios, e para aprendizagem, a gente vai falar sobre a plasticidade neural, ou neuroplasticidade, que é a capacidade que a gente tem de aprender e de criar, e o nosso cérebro de se adaptar a novas aprendizagens. Então, tem uma adaptação física, uma adaptação morfológica, uma adaptação dessas circuitarias. Então, para a aprendizagem, fazer novas conexões é tão importante quanto perder as conexões que a gente não vai utilizar. É um processo intrínseco. E é um processo que acontece naturalmente. É claro que aí a gente vai aprofundar no próximo episódio, mas o ambiente, ele exerce uma pressão muito forte com relação ao tipo de aprendizado e ao modo como a gente vai aprender, com relação à criação dos nossos hábitos, com relação a como o ambiente nos estimula ou não estimula a realizar determinado tipo de comportamento. Falei que eu vou beber água. Tá. Falando sobre esse momento, né, do início da vida humana, esse ponto que foi tocado sobre a nossa dependência, leve em consideração. Eu jogo para vocês aí. Veja como as outras espécies, principalmente os mamíferos, ou aquelas que você tem acesso... Calopsita. Se você tem uma calopsita. Como elas têm uma independência um pouco mais jovem, né, relativamente mais jovem em relação à espécie humana. A nossa espécie tem uma dependência muito, muito grande dos seus criadores. E ainda aproveitando essa dependência, leve em consideração você mesmo, ou teu filho, ou tua filha, como ela reproduz, né, essa aprendizagem do contexto que ela está inserida. Eu não vou dar ênfase ao ambiente, mas essa conexão é como se nossa espécie tem um aparato inato de receber informações por meio dos 5 sentidos, certo? Para cada sentido, ou seja, para cada um dos 5 sentidos que venham a falhar, que não sejam funcionais por algum motivo, como se eles tivessem algum tipo de deficiência comportamental, levando em consideração o que seria uma não deficiência comportamental, como se os 5 sentidos estivessem funcionando, os outros sentidos, eles são potencialmente mais estimulados Sim. a suprir a necessidade da falta desse sentido disfuncional. E esses sentidos, eles trabalham... O exemplo que o Michael está falando, às vezes, não sei se vocês conhecem, uma pessoa que é cega. Quando a pessoa é cega, ela tem um dos sentidos comprometido, que é o sentido da visão. Entretanto, de repente, o sentido do tato, ele é otimizado para tentar, de certa forma, dar conta da falta da ausência de um sentido. Tá? Ótimo. Então, voltando à ideia dos 5 sentidos. Então, tanto a criança quanto qualquer outro sujeito da espécie humana. Mas a criança está ali. Ela recém experimentou um ambiente externo. Tipo, ela é recém-nascida. Da mãe dela. Então, o cérebro dela está recebendo uma enxurrada de informações por meio dos 5 sentidos. E são informações muito novas. Sim. Muito novas. E esse cérebro está num processo de amadurecimento. Uhum. Ou seja, está num processo de decodificação desse monte de informação. Mas um comportamento inato da nossa espécie é essa adaptação de forma complexa a inúmeros estímulos diferentes. Então, leve em consideração, e é nesse ponto que eu quero chegar, que... Fez todo esse rolê, galera, para chegar nesse ponto agora. Então, para de lavar a louça, a gente já falou isso no outro, presta atenção, que agora vem o momento da prova. Vai. Para pensar no seguinte, o teu filhote, ou a tua filhote, ela tá ali com os sentidos dela frescos, recebendo informação de tudo quanto é lado. Qual é a probabilidade dela exercer, de proporcionar um comportamento muito diferente do contexto que ela está inserida? Perceba que a forma como seu filho e sua filha se comportam tem muito a ver com a aprendizagem do contexto que ela está. Ela está recebendo estímulo do pai, da mãe, do vizinho, da rua, da escola. Tudo isso gera memória. A gente vai falar um pouco disso depois, né? Então, a repetição de informação
gera uma espécie de canal facilitador para que toda vez, presta atenção nisso, vou repetir, a repetição de informação gera um canal facilitador no teu cérebro para sempre que uma informação semelhante àquela seja experimentada novamente, a tua resposta seja proporcional à resposta anterior. Então, ou seja, toda vez que você experimenta a mesma coisa, é muito provável que o teu comportamento frente àquela experiência se repita quanto mais significativa for a tua experiência e quanto mais reforçadora for pelo ambiente externo. O teu pai, o teu vizinho, os teus amigos. Deixa eu ver se eu consigo te dar um exemplo, ver se faz sentido. Vamos Venha. pensar, vou aprender a tocar piano. Ótimo. Nunca toquei piano na minha vida. De repente me apresentam um piano, nem sei o que é um piano. Ok. Comecei a aprender a tocar piano. Aí alguém, mas isso adulto já, que aí enquanto a gente é adulto, a gente tem uma limitação natural do processo de neuroplasticidade. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas vamos lá, comecei a tocar piano. Se eu for lá, primeira coisa, se eu só estudar, ler partitura e um monte de coisa, e não for de fato colocar em prática, a possibilidade de eu aprender é zero. Tá? Eu tenho eu fiz faculdade de educação física e tinha um professor que me falava assim, o sujeito vai ler 10 livros sobre natação, participa de congressos sobre natação, assiste palestras sobre natação, workshop sobre natação, e ele fica 10 anos se tornando um PhD na teoria da natação. No primeiro dia, depois desses 10 anos, ele pula numa piscina funda. O que acontece com ele? Ele morre afogado. Porque ele nunca entrou na água. Nunca fez uma relação entre a prática, entre a teoria e a prática. Para algumas coisas, a teoria ela tem um aspecto muito mais relevante, mas quando a gente fala de uma aprendizagem motora, que está diretamente ligada ao cerebelo, nosso cérebro, nosso encéfalo, na verdade, se a gente não tem a prática, a gente não vai aprender. Então, voltando ao piano, se eu não vou lá apertar os dedinhos nas teclas para aprender, a aprendizagem não existe. Se eu não vou de novo, então pensou que eu fui lá a primeira vez. E aí eu comecei a tocar uma musiquinha lá, o do ré, mi, fá. Tum, 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 tum. Uma circuitaria específica no meu cérebro foi criada para aquele comportamento. Tive a segunda aula. Aquela circuitaria, ela foi reforçada. E eu tive um novo aprendizado. Além do ré, mi, fá, eu aprendi uma outra música. Então, aquela circuitaria que já existia, ou que se tornou existente por conta da primeira aula, ela foi reforçada na segunda, de repente foi reforçada na terceira, aí na quarta aula aprendi um algo a mais. Então, ela foi reforçada, aprendi um algo a mais, ela começou a criar, vamos imaginar que os neurônios começaram a identificar que é uma nova aprendizagem, e faz sentido para mim, porque eu gostei. Eu gostei porque na primeira aula que eu fui, o professor falou assim, nossa, você leva jeito para coisa, hein? Então, olha só, eu fui reforçado pelo ambiente a voltar na próxima aula. Se o professor, no momento que eu toquei a primeira vez, ele vai lá, o professor, ou o amiguinho, o colega, sei lá quem, e emite um comportamento no qual eu vou ter um reforço negativo, foi lá, zoou, putz, mas não dá, hein? Ô, dedo duro, não sei o que lá. A possibilidade de eu voltar é menor, diminui. Então, olha só, por meio do reforço positivo do professor, eu voltei para a segunda aula. E esse reforço positivo, o Maico pode falar mais disso também, ele é fundamental para a gente poder repetir, para a gente poder continuar fazendo alguma coisa. Então, percebe-se que o circuito responsável por tocar piano foi sendo fortalecido por meio de um reforço positivo. Me tornou significativo, então ele fortaleceu ainda mais. A partir da terceira aula, quarta aula, eu comecei a aprender um processo, algumas músicas mais complexas. Então, essa circuitaria, que antes era pequena, ela foi se aumentando e foi conseguindo recrutar mais circuitos, mais neurônios dentro do meu cérebro, fazendo com que depois de 3 anos, eu conseguisse tocar a Quinta Sinfonia de Beethoven, que eu nem sei se dá para tocar no teclado, no piano. Mas, então, o processo da repetição, ele vai reforçar algumas circuitarias. E aí que é louco, porque a partir do momento que nesse processo, os circuitos que eu realizei ao acertar, eles são reforçados. Os circuitos que, ao realizar, eu errei a nota, eu errei alguma coisa, eles vão, ao longo do tempo, eles vão sendo diminuídos, enfraquecidos.
Então, o erro, nesse sentido, para a aprendizagem, faz muito sentido porque se eu erro e eu tenho um parâmetro que eu sei que eu errei, e alguém, de repente, pode me direcionar para isso daí, eu posso direcionar o meu comportamento para circuitos que fazem com que eu tenha o acerto, que eu acerte, que eu tenha êxito naquela tarefa. E com relação a isso, os circuitos que foram ativados e que me levaram ao erro, eles são enfraquecidos. Então, percebe-se que, de novo, para a aprendizagem, mais do que criar novas conexões, é importante deixar que as conexões que não são utilizadas, que são disfuncionais, não funcionem. Que elas sejam extintas. Ótimo. Faz sentido? Faz. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer o seguinte, então. Eu tô pensando A assim, gente vai fazer um jogo. Mentira, vai fazer um jogo não. Não, eu tô pensando a Milena, o irmão dela, o Mateuzinho. Lembrando que são pessoas que provavelmente não existem, tá, Gente, pessoal? se por acaso você se identificou com algum nome, foi... É com você. Cara, Se se você tocou no seu coração e foi bom, é pra você. Se for uma coisa... Se foi mal, cara, é não completamente é com você. aleatório. Exato. Vamos lá. Então, a pessoinha nasce já com uma capacidade... Vê se é isso. Vamos lá. Já com uma capacidade inata. Você chama de genética isso. Por meio do teu cérebrozinho, com vários neurônios ali dentro. Sim. Aproximadamente 100 bilhões. Sedentos por absorver informação. Sim. Tá. E daí... Eu não sei se eles estão sedentos, se eles estão... Mas vai, continua. Como se ele não tivesse outra opção também. Porque a célula tá ali para isso. Essa célula específica tá ali para isso. Mas vamos transformar num episódio vamos pensar que é um desenho, vai. Então, vamos criar uma história. Então, Vamos criar uma história. Por que a gente vai criar uma história? Porque a nossa espécie, ela tem uma facilidade maior de aprender por meio de contação de histórias. E por quê? Porque durante a evolução, como que o conteúdo era passado de uma pessoa para outra? Até a criação da escrita, era uma pessoa falando para outra, blá, 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 e outra pessoa reproduzindo. Essa é a história. Né? Vai, continua. Mas a gente pode entrar mais a fundo nisso daí. Daí a criança está lá, com os seus neurônios cerebrais sedentos por informação. Eu nem sei se o que eles falavam era assim, blá, 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 blá. Mas faz de conta que é. Então, nessa dependência dos pais dela, sim, ela vai recebendo informação. Tá. Nesse convívio com os pais, em um determinado contexto, ela também recebe informação. Por exemplo, o sofá, a altura do sofá, o levantar e cair, o tipo de programação na televisão, as pessoas que frequentam essa casa, sim, aonde os pais a levam. Se está calor, se está frio. Se está calor, se está frio. Se o quarto dela fica perto ou fica longe da sala. Ou seja, essa exploração do contexto que ela está inserida. De todos os sentidos. Então, tudo isso remete a uma quantidade informacional que vai sendo processada no cérebro dela. Sim. E conforme vai repetindo esse estímulo dos contextos que ela frequenta, é possível que esses estímulos se fortaleçam em forma de resposta, sim, conforme a consequência do comportamento dela. Então, ou seja, ela vai percebendo que uma das pessoas que cuida dela é chamada de mãe, e toda vez que ela fala mãe, essa pessoa responde. A outra é pai, toda vez que ela fala pai, essa pessoa responde. Caso ela tenha um irmão, são as mesmas coisas. A hora que ela chama uma coisa de panela, a hora que ela chama uma coisa de comida, ela percebe que toda vez que ela chama comida, mata essa vontade inata e necessária de fome. Toda vez que ela tem sede, ela pede água. Então, essas experiências repetidas, que muitas delas vão se tornando motivacionais sempre que ela percebe que uma necessidade dela, um comportamento que ela emite, é reforçado por uma consequência, como a comida para fome e a bebida para água. E isso vai criando um repertório nela. Um repertório de aprendizagem. Um repertório de aprendizado, um repertório de comportamento. E, consequentemente, vai se fixando na memória. Sim. Então, ok. Então, essa criança vai crescendo e vai expandindo os contextos dela. Ela começa a ir para a escola, ela sai de casa, começa a aumentar o grupo de amigos. O contexto social, que primeiro era só ela, depois passa para ser ela e mãe, ela e família com mais integrantes da família, de repente passa a ser ela e escola, e aí ela vai ampliando o contexto social no qual ela está inserida. Ótimo. Então, você está dizendo para a gente que nessa... Não, peraí. Vai, tô dizendo, não sei. Não, você está dizendo sim. Eu não vou te colocar em fria, cara. A gente está tudo combinado aqui. Você está me dizendo que nesse processo
ela tem uma quantidade de neurônios que já vem com ela de fábrica no forninho da cegonha ou, ou do útero. Aí cada um Na leva... relação amorosa entre os seus pais, numa história linda que a gente pode contar outro dia. Aham. Ela vem com uma quantidade, uma bagagem genética. Peraí, não é uma opção, então. Não. Essa bagagem genética do cérebro da criança, sujeitinho da espécie humana, ela não é uma opção. Não. Ótimo. E aí ela vem com uma quantidade selecionada evolutivamente. E essa quantidade vai se moldando numa diminuição, tanto de neurônios quanto de sinapses, para que possa ser mais funcional, Sim. mais otimizado, de acordo com esse estímulo, resposta e consequência do contexto que ela está inserida. Isso. Olha que legal. E é muito louco pensar até nisso, que não sei se as mamães que estão nos ouvindo se ligaram, acredito que sim, né? Se as mamães não se ligaram, as pessoas que estão próximas se ligaram, como a mãe, durante a gestação, ela perde um pouco a memória, ela esquece mais as coisas. Isso acontece porque o cérebro da mãe, ele começa a se modificar durante a gestação para atender uma demanda específica do feto. E aí, um dos motivos é que o cérebro da mãe, ele começa, para criar maior afetividade, maior vínculo com a criança, ele começa a dar valor às situações que vão levar para esse tipo de comportamento e as outras coisas não dão tanta importância. Então, existe até uma diminuição do cérebro da mãe no período de gestação, que depois, com o passar do tempo, vai retomando sua forma normal e tudo mais. Mas olha como o cérebro ele também se adapta. Como se o corpo dela estivesse sofrendo, entre aspas, uma sobrecarga de estímulo. Então, imagina que assim, se não houvesse essa diminuição, se não houvesse um direcionamento das circuitarias do cérebro dessa mãe para direcionar a sua atenção, a sua energia para a geração de um feto, para a geração da criança, e depois que a criança nasce, para o cuidado, para o leite, enfim, para uma série de alterações comportamentais que principalmente a mãe sofre durante a gestação, percebe que o cérebro dessa mãe ficaria sobrecarregado? Porque ela teria que dar conta de todos os outros conteúdos, todas as outras memórias dela e da geração de uma nova vida, que é extremamente complexo com relação ao processo de hormônio, de comportamento da mulher. Interessante isso, então. Então, esse comportamento do cérebro da mãe no processo de gestação é como se fosse uma ausência de opção. É como se fosse uma resposta do corpo dela ao contexto gravidez, conforme uma funcionalidade, ou seja, um comportamento funcional, para dar conta daquilo que está acontecendo com ela. Então, acho legal chamar atenção para isso, que entre todos os nossos comportamentos, existem aqueles que não são discutíveis no sentido de não dá para barganhar com algumas coisas que são intrínsecas à nossa espécie. Então, alguns comportamentos são autônomos. Eles são. São certo? autônomos. Peraí, então. Então quer dizer que eu não tenho controle nenhum sobre eles? Aí é um outro ponto entre quais dos nossos comportamentos são incontroláveis, porque são respostas a estímulos contextuais, e quais deles podem ser manejados pela percepção prévia da possibilidade de. Por exemplo, o cachorro do vizinho escapa, ele é hipermusculoso, cheio de dentes afiados. O teu corpo responde da seguinte forma, isso é uma aprendizagem inata. Estamos em perigo, você vai lutar ou vai fugir. Grosso modo é isso. Certo? Se é a primeira vez que acontece, e o teu cérebro responde dessa forma inata, a uma situação de perigo imediato, é pouquíssimo provável que você consiga intervir nesse intervalo de tempo. É muito rápido para você conseguir... Exatamente. É muito rápido. Porém, se você está passando por isso outras vezes... É a 18ª vez? Talvez isso tenha gerado um repertório suficiente de aprendizagem para que, sempre que o cachorro do vizinho escape, você já tenha tido uma experiência prévia de vale a pena correr o mais rápido possível, ou não. Ele só tem cara de bravo, só que ele é super manso. Aí você consegue interagir com esse comportamento inato de forma a gerar uma aprendizagem, consequentemente uma memória, e talvez a resposta dele lá na primeira vez que você experimentou o cachorro seja diferente e provavelmente mais funcional
da quinta, sexta, sétima, 18ª. Mas é interessante pensar que esse tipo de comportamento de luta ou fuga, ele foi selecionado pela evolução. Então, em determinado momento da nossa espécie, da nossa história, aquele indivíduo que, quando ele tinha perigo, ele ativava esse sistema de luta ou fuga e tinha sucesso, ele conseguiu se perpetuar, conseguiu se reproduzir, os seus genes foram passados para frente. E aquele que, no momento de luta ou fuga, o cara estava na floresta, chegou um leão. Aquele que ficava, o que eu faço? Não sei o que lá. Aliás, assim, a paralisação é um dos comportamentos, uma das respostas. Mas, assim, de repente, aquele que teve algum comportamento diferente, não conseguiu sobreviver. E, assim, essa circuitaria de luta ou fuga, que está muito ligada à nossa região emocional, a amígdala, principalmente, que é uma região do nosso cérebro que fica meio na meiuca do cérebro lá, ativada, esse comportamento ele foi passado evolutivamente para a nossa espécie, para os nossos... Acho que vale a pena a gente fazer um episódio disso. Né? Vale. Comenta aí no vídeo, o que você acha? Isso. Eu quero voltar aqui então. Ó. Então a gente falou já da mãe no processo de gravidez, a gente falou da criança, que nasce cheia, repleta de neurônios, e esses neurônios vão sendo podados de acordo com uma função proporcional aos estímulos que ela recebe, ou seja, o cérebro dela também trabalhando de forma autônoma. Eu acho que é interessante falar que essa poda, ela acontece, ela tem alguns momentos que ela acontecem de modo geral, vou colocar assim, de modo geral, dentro do nosso sistema nervoso central. Só que em alguns momentos, essa poda acaba acontecendo com aprendizagem direta, com a aprendizagem propriamente dita, no sentido de que, se eu resolvo aprender uma nova coisa, uma nova tarefa, os circuitos que me levam ao êxito naquela tarefa, eles são fortalecidos, o que me levam ao fracasso, eles são enfraquecidos. Então, de certo modo, existe também uma poda nesses circuitos que são disfuncionais em algum momento. Ótimo. Né? Então, vamos percorrer essa história. Então, aí, essa criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, chega na pré-adolescência, na adolescência, e todo esse percurso ela está recebendo informações. Sim. Todo esse percurso está recebendo informações. E tem o comportamento característico da fase da vida que ela se encontra. Ela está? Isso é pessoal. Eu acho que vale a pena chamar essa atenção, que não existe uma tabela fixa é considerado criança, sei lá, do 0 aos 2 anos. A gente vai encontrar muita coisa na literatura, na internet sobre isso. Mas a gente não, pelo menos na minha delicada percepção, vale a pena chamar atenção para a individualidade de cada sujeito. Só retomando com relação à poda, e a gente vai deixar na descrição do vídeo, tem um artigo que foi publicado na PNAS, que o título é Como a poda sináptica molda a fiação neural durante o desenvolvimento e possivelmente na doença. Legal, em artigo científico. Então, é um artigo científico que sugere, veja só. E acho também interessante trazer que a maioria dos assuntos, lógico que tem assunto que a gente vai trazer aqui, que é a interpretação nossa sobre um conteúdo. Mas tudo isso, ele tem um embasamento, a ideia é que tem um embasamento científico, né? Então, olha só, o artigo sugere que essa poda sináptica que é feita a primeira poda, ela tem uma ligação com o surgimento do autismo, né? Com o comportamento do autismo. Então, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas se você quiser dar uma olhada no artigo, como a poda sináptica molda a fiação neural durante o desenvolvimento possivelmente na doença, tá? O autor é o Sakai. Esse artigo ele foi publicado em 2020, tá? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E aí, se você tiver interesse, se aprofundar no assunto, clica lá, beleza? Daí ele vai estar em inglês, mas aí você coloca no seu tradutor para passar para português, beleza? Boa. Excelente. Então, olha que louco. Isso que você está falando, alguns dos nossos comportamentos, então, eles são inatos. E um dos comportamentos inatos que eu acho interessante a gente comentar e que a poda sináptica exerce uma influência sobre eles é a linguagem. Então, nós, todos os seres humanos, eles nascem aptos a falar qualquer idioma. O que acontece? Aí, então, geneticamente, todos nós temos a condição de falar qualquer idioma. A predisposição a falar qualquer idioma. O que vai direcionar o nosso cérebro, os nossos circuitos, a falar um ou outro idioma
é o ambiente, certo? Então, o aspecto motor da fala, ele está diretamente relacionado à condição do idioma que a gente fala. A forma como eu articulo a minha boca para falar o português é diferente da forma como eu articulo a minha boca para falar mandarim, certo? Então, o que acontece? Essa diferenciação que é ocasionada por conta do ambiente vai fazer com que aquelas circuitarias que são importantes para falar o português sejam fortalecidas e as circuitarias que não são importantes sejam enfraquecidas. Ótimo. Ou elas vão criar conexões com outras regiões ou elas são excluídas do nosso sistema nervoso. Legal. E pode falar o que você ia falar aí. Não, eu quero vir com vocês aqui, ó. Vamos andando durante os anos. Cronologicamente falando. Então, acho que vale a pena características, então, né, da criança, do pré-adolescente, do adolescente. E eu acho que vale a pena essa informação, eu não vou me atentar tanto Deixa eu só a perguntar ela. uma coisa aqui. Se a gente estourar o tempo, tá de boa? Então, vamos lá, gente. Ó, acho que esse vai dar mais de 1 hora, hein? Boa. Depois edita e fica 35 minutos bem feito. Coloca no 1,5. Então, acho que vale a pena o seguinte, ó. Também é uma relação de pesquisas e evidências sobre o amadurecimento do cérebro humano. Então, estima-se que o cérebro humano, principalmente o córtex pré-frontal, é aqui que fica atrás da testa, ó. É a região onde tem uma responsabilidade significativa entre tomada de decisões complexas, essa verificação da tua participação enquanto organismo, ambiente interno com ambiente externo, e verifica esse ambiente nas inúmeras variáveis, nos inúmeros estímulos e tenta tomar o melhor comportamento possível de acordo com a circunstância. Ou seja, o córtex pré-frontal é a área responsável por tomar decisões difíceis. Decisões difíceis. E essa área responsável por tomar decisões difíceis, ela se desenvolve completamente no ser humano por volta dos 23, 25 anos. Ou seja, antes disso, temos uma subjetiva defasagem em tomar decisões difíceis, porque não temos o aparato... Não é nem porque a gente não quer. Não é uma opção. Não temos o aparato cerebral, o córtex pré-frontal, desenvolvido o suficiente para isso. Olha só, não quer dizer que você não é capaz. Não estou dizendo que você não é esperto. Presta atenção. Mas leve em consideração, isso é uma visão generalista, mas a quantidade de cagada que se faz na adolescência e no início da fase adulta. Não, e outra... Sabe quando você tirava? É um amigo meu, tá? Não sou eu. Não sou eu, é um amigo meu. Tem umas cagadas institucionalizadas. Onde você, com 17 anos, de repente tem que escolher a sua profissão pro resto da sua vida. Exato. Você não tem capacidade de dirigir. Não consegue arrumar sua cama, né? A sua roupa, isso aconteceu comigo, era mágico nessa época, a roupa, ela aparece magicamente do cesto sujo pro seu guarda-roupa. Que coisa. E eu tenho que tomar a decisão difícil de saber o que é que eu vou fazer da minha vida com 18 anos. E outro exemplo, né? Não aconteceu comigo, obviamente, foi com um amigo meu. Você tira racha. Você pega o carro do teu pai, porque você também não tem carro, e encontra um amigo seu com o carro do pai dele também, e vocês competem quem chega mais rápido do ponto A ao ponto B. E para quê? Só para competir em velocidade. E não mede as consequências ou nem leva em consideração a possibilidade de fazer uma baita de uma porcaria. Então, isso, percebam que tem uma relação enorme com essa ausência, né? Essa ausência de desenvolvimento completo do córtex pré-frontal, em perceber que o quanto vale a pena eu pegar o meu carro, dirigir em alta velocidade contra um outro carro, só para receber um reforço subjetivo de eu fui mais rápido que ele, eu sou melhor que ele, eu sou mais apto a chegar mais rápido do início ao fim. E a recompensa é qual? Nada. Né? Trivial. Hoje com 39 anos... Exatamente. Hoje com 39 anos isso é muito claro. Mas isso também tem uma relação de aprendizagem. Acho que sabedores disso... Poxa, então eu tenho mais de 25 anos, o meu córtex pré-frontal é mais desenvolvido. Olha a bagagem que a gente está entregando para vocês, e a gente também recebeu de alguém, para que, de repente, coloca o teu filho, tua filha, ou alguém que você conhece, e senta, olha o que a ciência está dizendo. O que vocês acham disso? E aí é uma espécie de dividir responsabilidade. Porque se eu sou sabedor, né? Se eu sou sabedor de que eu não tenho um aparato biológico, eu não tenho um aparato de organismo
num aparato de ambiente interno que não esteja apto o suficiente para um determinado comportamento, isso talvez diminua a minha culpa Sim. em ter que desenvolver, ou ter que resolver um problema, ou ter que desempenhar um comportamento, sendo que talvez eu não tenha toda a capacidade necessária para isso. E eu sei que isso é tênue, pessoal. Eu sei que é um campo delicado. Peraí, tá dizendo que as pessoas não é isso. Não é ser capaz ou não ser capaz. Até porque, assim, de repente, essa pessoa que aos 25 anos, ou aos 26, ou aos 24, de novo, não é data exata. Fiz aniversário, opa, melhorou. Ou criou a conexão, enfim. Mas, de repente, essa pessoa ela vai ter condições de interpretar e tomar melhor decisões nesse momento. Só que não é a partir desse momento que você vai que os pais, que durante o processo de aprendizagem, que a gente vai imputar novos comportamentos nessa pessoa. Ah, então quer dizer que meu filho ele não tem condição de aprender, de tomar boas decisões até os 25 anos. Ah, então vou deixar ele fazer as coisas do jeito que ele quer e que no aniversário dele de 25 anos, a gente vai lá, senta e resolve. Não é radical assim. Não é radical assim. É um processo de aprendizagem, de novo, como a gente falou há pouco. Esse processo ele exige repetição, exige que seja realizado várias vezes um comportamento para que ele seja aprendido, né? Esse processo de aprendizagem, ele está relacionado ao modo como a nossa memória é capaz de assimilar essa informação. Então, veja, a aprendizagem é a capacidade que você tem de conhecer novas habilidades e ter um novo conhecimento. Tá. A memória é a capacidade que a gente tem de armazenar esse aprendizado, de armazenar essa informação e resgatar essa informação quando for preciso. Quando eu estiver numa situação que aquela memória ela é importante, eu vou lá, busco essa memória e transformo ela em um comportamento, né? Tanto que, assim como a gente vai perdendo neurônios ao longo da nossa vida, achava-se que nasceu com isso, já era. Não tem mais, você não vai criar novos neurônios, que é o processo de neurogênese. Entretanto, percebe-se que em algumas áreas do cérebro a neurogênese existe e ela é mais acentuada. Uma das áreas é o hipocampo. O hipocampo está diretamente ligada à aprendizagem e à produção de memórias de curto prazo. Então, assim, a maioria das nossas memórias... Onde fica o hipocampo? A gente pode falar disso? Pode falar disso, Maicon. Tá. Você tem uma fotinha? Tem uma fotinha? Hipocampo? Vou procurar aqui. Continua aí que eu então, vou tá. procurando. Então, o que acontece? A informação chega para nós por meio do hipocampo e ela vai se criar uma memória de longo prazo, ou ela vai ser excluída de acordo com aquele comportamento importante, de acordo com aquele comportamento é utilizado. Então, veja só. Mas então seria bom se algumas pessoas, eu já vi algumas pessoas comentando seria importante, seria bom se a gente não esquecesse as coisas. De novo, a gente já falou isso no último episódio, do primeiro episódio. A gente não sabe qual é a capacidade do cérebro, mas a gente sabe que é uma capacidade finita. Se a gente guardasse todas as informações numa memória de longo prazo, seria inviável para o nosso cérebro. Para que eu vou ter que gravar o caminho daqui até a biblioteca, por exemplo, se eu fizer isso uma vez só? Então, eu vou ocupar uma memória no meu cérebro desnecessária. Agora, se eu sou uma pessoa que eu tenho que fazer esse caminho todas as vezes, faz sentido com que eu guarde essa memória, que essa memória se torne de longo prazo. Né? Agora, se eu vou utilizar só hoje e depois não vou utilizar mais, bom, eu não preciso que essa memória seja fortalecida. Né? Então, algumas pessoas, alguns artigos até sugerem que o hipocampo é como se fosse o nosso GPS. Né? Então, vamos lá. Eu tenho que ir de um ponto A ao ponto B, eu crio esse percurso. Se eu não vou ter que ir mais, esse percurso é excluído. Exato. Né? E por que essa memória ela tem que ser altamente volátil? Não sei se volátil é a palavra certa, mas tem que ser altamente possível de colocar uma outra memória em cima dela. Porque se eu precisar mudar o caminho... Plástica, né? Que seja plástica. Se eu conseguir mudar o caminho, eu tenho a possibilidade de mudar o caminho. Então, de aprender um novo percurso. Esse aumenta o né? repertório. Eu aumento o repertório, e esse repertório, se ele for significativo, e se eu precisar dele repetidas vezes, ele se torna uma memória de longa duração. O hipocampo, ele fica bem próximo da amígdala, no núcleo, no centro do cérebro. E ele junto com a amígdala, fazem parte do nosso sistema límbico, que é o nosso sistema emocional. Ó, andando... Você tem a fotinha dele? Tem? Tem. Mostra pra galera onde ele fica, você consegue mostrar? Consigo. Dá pra pegar? Dá pra pegar aqui na câmera? Na câmera dele? Olha lá, Michael, mostra lá na sua câmera lá. É câmera? Na sua câmera. Tá. Deixa
Deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó. Então, olha só, antes até o Michael colocar ali. Então, presta atenção. Presta atenção, Jaime. Milena, segura o Mateuzinho direito aí, presta atenção agora. Se essa memória, ela é significativa, se essa memória, ela é... E veja, significativa não quer dizer que é importante. Por quê? Porque não é alguma coisa... Ali? Eu mostro lá, mostra ali pra câmera, pra sua câmera. É o azul aqui, ó. Quer que eu leve lá? Leve. Dá zoom ou que eu levo lá? Só mostrar, mostra lá, ó. Ó, é a partinha azul aqui, ó. Impressionante. Eu queria mandar os parabéns para a equipe aqui, eles são incríveis. Eles trabalham com uma coisa que eu descobri há pouco tempo, chamada tecnologia. Eles fazem milagre com a tecnologia. Deu pra pegar? Beleza. Então, olha só, o hipocampo que tá ali onde o Michael mostrou Pode falar o nome, vamos falar o nome do Nosso quê? nosso staff? Fala, pode falar. Pode falar. Pode? Pode falar? Igor? Eu ia falar, não sei se eu falava Yuri. Falei, nossa, quer ver o nome dele? Vamos falar. Igor, gente. A gente fala o nome do Igor, também compartilha as redes sociais. E o Igor em breve será o nosso convidado, tá? Ele vai ser o nosso convidado de um podcast aqui. Mas não só o Igor, olha lá, ó, olha só. Ali, senhoras e senhores. Esse é palmas para o Igor, gente. Bate palma aí na sua casa. Bate palma. Hipocampo. Isso. Sensacional. Tá ali o hipocampo dentro de um cérebro. No meio, lá na meiuca, tá vendo? Lá na meiuca. Ali, ó. Córtex pré-frontal lá na frente. Então, para você entender esse corte, Aqui embaixo, o cerebelo. a pessoa tá olhando, o cérebro tá para lá, ó. Tá? Então, tá como se fosse a cabeça do Mike olhando. Beleza? Magnífico, hein? Puxa vida, que trabalho. Show. Então, olha só. Vamos. De novo, se a memória é significativa, e se você vai utilizar ela várias vezes, se você vai utilizar ela em outros momentos, você acaba tornando ela uma memória de longa duração. Por que eu falei que ela é significativa? Significativa é diferente de importante. Não é porque uma memória, um conteúdo é importante que você vai aprender. Vou dar um exemplo. Todos nós sabemos da importância da atividade física. Mas muitas pessoas, todos nós não, muitas pessoas no planeta sabem da importância da atividade física. Se só saber que uma informação importante fosse suficiente para a gente aprender ela, nós não teríamos mais pessoas morrendo de obesidade do que de fome no planeta. Tá? Então, o fato de ela ser significativa tem que ser significativa para você. E tem uma série de fatores que fazem com que a informação seja ou não significativa. Sobre influência ambiental. Que é a influência do ambiente. Mas acho que vale a pena seguir por esse caminho. Ó. Vamos trazer agora para a fase adulta. Que é a questão... Fala que estava falando que os neurônios, que o hipocampo ele é capaz de gerar novos neurônios. Bora. Que é a neurogênese. Né? E um dos fatores importantes, eu falei do exemplo da atividade física, um dos fatores importantes para estimular a neurogênese é a atividade física. Ótimo. Né? Quer dar ênfase nisso? Não, fica à vontade. Não. Eu quero trazer para a idade adulta, para que talvez o nosso encontro sirva como subsídio para você que está assistindo. Por exemplo, perceba que a forma com que você se comporta hoje é memória. Memória aprendida. Uhum. Então, quando você sai da sua casa às 8 horas da manhã, porque na noite anterior você programou o seu despertador, você só programou o seu despertador porque você tem um comportamento aprendido, fortalecido na memória, em como preparar o meu despertador para ele tocar na hora que eu espero que ele toque. Uhum. Aí eu levanto pela manhã, troco de roupa, tomo banho. Todo esse comportamento é memória. E pensa, todo esse comportamento que o Michael falou agora, que é trivial para um adulto, se a gente voltar no tempo, imagina como foi, ou se você é pai, se você é mãe, já passou por esse momento, lembre como é o processo de você fazer o seu filho vestir a própria roupa. Né? Eu tenho um filho de 9 anos. Quantas vezes eu tenho que falar para ele assim, ó, Guilherme, vamos lá, tá na hora da escola? Daí eu volto, Guilherme, vamos lá, desliga a televisão, tá na hora da escola? Uhum. Guilherme, vamos lá? E ele fica bravo. Na 19ª vez, ele fica... Então, olha só, existe a pressão. Olha como a pressão ambiental, a pressão social, ela é muito importante para esse processo de aprendizagem, né? Porque o adulto, se ele pode escolher, não, mas eu não vou. Tá bom, beleza. Só que ele tem uma série de consequências sociais que, ao chegar atrasado no trabalho,
ao não dormir direito, e o sono está diretamente relacionado à consolidação da memória. É durante o sono que as memórias do hipocampo elas passam para outras áreas do cérebro e se torna uma memória de longa duração. De novo, essa memória é significativa se você vai utilizar outras vezes. Eu vou falar né? sobre isso aqui. Então vai falar sobre isso? Então fala. Mas você está falando do adulto primeiro. Então vamos lá. Você levantou da tua cama. Perceba aqui, pé direito, pé esquerdo, alternadamente, caracterizando uma passada, uma caminhada, não está sob o seu controle, entre aspas. Perceba como é um comportamento autônomo? A hora que você aprende a andar, é uma memória implícita, uma memória de dentro, ambiente interno. Então você anda até o banheiro, anda até o seu guarda-roupa. Olha que intrigante a complexidade do teu comportamento baseado em aprendizagem e memória. E quando o Michael fala de memória implícita... Quem que é Mário? Michael. Mário. O Mário. Eita. Pão do Mário. Puxa vida. Não vou falar de propaganda pro seu tio. Mas deixa aí, se quiser. Então vamos lá, vou fazer Pão do Mário, a padaria aqui em Piracicaba. Então ajuda nós aí. Seguinte, quando o Michael fala dessa memória implícita, tem que explicar como é que você anda. Como é que você anda? Eu coloco o pé na... eu tentar explicar? Exato. Então, tipo, o lance da diferenciação das memórias. É isso, então eu fico em pé e coloco o pé direito na frente, daí ele equilibra meu corpo. Depois eu coloco o pé esquerdo na frente, ele equilibra meu corpo. E eu vou calculando o meu trajeto de acordo com os obstáculos da minha casa, supondo que eu esteja andando dentro dela. Desvio da minha cama, entro pela porta do banheiro, aí dou uma esquivada e fecho a porta, entro no chuveiro, ligo o chuveiro. Então, sempre nessa troca de passos, dependendo do obstáculo. Porque, de repente, pode ser que eu repita um passo, dependendo do que está no chão. Um chinelo, ou o meu gato, ou um degrau. Isso aí. E intrigante, de novo, voltando a essa parte adulto. Eu vou tentar deixar mais complexo, eu juro. Então, são comportamentos... A intenção é deixar mais simples. Não, complexo no sentido de... de comportamento. O que é que você quer me deixar, então, aqui, que eu tenha que refletir sobre a minha... Então, calma. Jaime, presta atenção. Bom, com esse tempo aqui, você deve ter parado de lavar a louça já. Então, dá pra você... Porque se ele estiver lavando louça ainda, se eu sou mulher dele, eu dou um toque pra cara. Você tá gastando muita água ou sabão. Dá pra parar? Dá pra você ser um pouquinho mais rápido? Ou a louça tá acumulada há muito tempo, né? Às vezes ele fica esperando toda vez que lança o episódio pra poder assistir. Então, você foi lá, tomou seu banho, trocou de roupa e foi pro teu local de trabalho. Sim. Perceba que na abordagem comportamental, a gente chama isso de contingências. Contingências são os eventos casuais que acontecem no dia a dia. Então, você vai para o teu local de trabalho, ali tem as exigências, né? Tem os estímulos. Perceba que, dentro de um processo hierárquico, isso também tem relação social, o teu comportamento relacionado ao teu desempenho e performance tem a ver com o teu repertório comportamental de acordo com o que você aprendeu e memorizou. Então, a hora que você entrega um comportamento, saiu da tua casa, de repente tem relação histórico-cultural de quais são as exigências dentro de casa. Arrumar minha cama antes de sair, porque isso tem uma questão de, me faz bem, faz sentido. Se eu quero fazer alguma coisa lá fora, então eu tenho que começar aqui dentro. Então, arrumo minha cama. Então, tem um grau de exigência. A hora que eu saio no trânsito, tem um comportamento governado por regras, onde o carro deve andar. Tudo isso é memorizado. São regras sociais memorizadas. A cor do semáforo, o trajeto. Ok, então um grau de exigência. A hora que eu chego no lugar de trabalho, no meu local de trabalho, o que eu desempenho, o que eu entrego lá, está relacionado à aprendizagem e memória. E isso tem a ver com o teu processo histórico. Então, como você se sente, e voltando rapidamente lá na barriga da tua mãe, se a tua mãe passou por eventos estressores durante a tua gravidez, é provável, é possível que você tenha uma maior sensibilidade ao estresse durante toda a sua vida, dependendo do estímulo ambiental. Olha só uma memória da qual você não optou, que talvez reflita no teu comportamento como sensibilidade a eventos estressores, dos quais talvez o sujeito B não tenha, porque a mãe dele não se estressou na gravidez, ou não é uma característica genética da família dele, essa sensibilidade ao estresse. Então perceba que o teu repertório comportamental hoje tem a ver com toda a tua história de vida, inclusive antes dela. Sim. Com a herança genética que você recebeu dos teus pais. Então, o comportamento também é transmitido geneticamente. Porém, o ambiente funciona como gatilho, como
um precursor para evidenciar ou não Ou modular alguns comportamentos. modular ou não essa predisposição comportamental. E olha que intrigante, isso é fato, é fechado? Não. Isso é enraizado, é entrelaçado, imbricado com uma pancada de coisas. Só que eu fui respirar fundo para você entrar na minha. Só Aqui que assim, deu brecha, outra atravessa. tem que sair falando como se fosse narrando um jogo de futebol na rádio. Só que toda essa quantidade, todo esse fenômeno é interessante, mesmo que seja difícil conceituar definitivamente, é interessante saber disso, porque a hora que você está passando por um chabu, tanto dentro da sua casa quanto da sua empresa, de repente você fala, putz, peraí, eu posso aprender diferente, eu posso gerar um comportamento diferente, porque saber isso também é uma memória. Aí o seu repertório comportamental expande. Ô, Chuchuzinho, agora deixa eu falar com o Chuchuzinho. Fala com o Chuchuzinho, eu quero falar com a Bomborinha depois. Então, tô até arrepiado, ó. A relação que eu tô querendo ter com vocês aqui é essa. Pô, você quer me ensinar? Não é ensinar. Perceba que é possível que você alimente o teu conhecimento, que você expanda o teu repertório comportamental. Se você se der conta que a sua ansiedade, que o seu medo, que o teu comportamento de forma geral com os teus familiares, na tua empresa, pode ser modulada de uma forma que você vá buscar esse tipo de conhecimento para que possa se modular e tornar o teu comportamento mais funcional, é uma forma de aprendizagem. Quanto mais você praticar isso, mais essa memória fica. Porém, contudo, entretanto, se não tiver motivo para ação, para executar esse comportamento, ou seja, se a sua resposta comportamental não for motivada por um antecedente que te diga assim, ei, parceiro, você tá reproduzindo a vida, faz tempo, cara. Você não sai do ponto que você tá, faz tempo. A hora que você se der conta disso, esse estímulo vai gerar uma resposta. E se a consequência for uma consequência que aconteceu comigo, caraca, tem conteúdo plausível, tem conteúdo me gerando aprendizagem e memória, dos quais transformaram muitos âmbitos da minha vida, muitos dos meus comportamentos em funcionais. Cataplum. E se você que está assistindo a gente fala, não concordo com nada disso, percebe que esse seu comportamento é um sintoma da aprendizagem? Você só é capaz de discordar de algo porque você, dentro de todos os seus conceitos, tudo aquilo que você aprendeu, você criou uma memória sobre ela. E a hora que chega um conceito que para você não faz sentido, você fala, não, peraí, discordo. Tá, mas se discorda, vai colocar o que no lugar disso? Então, essa adaptabilidade, essa flexibilidade de concordar ou não concordar, de acreditar ou não acreditar em certas coisas, elas são baseadas na aprendizagem, que está diretamente ligada à forma como esse conteúdo foi armazenado em formato de memória no nosso cérebro, na nossa cabeça. O Maurício aqui levantou a mão para falar e falou, Mike, mas isso aí está tirando da onde, cara? Boa, Maurício, obrigado. Então tem um artigo para vocês aqui, Igor. Se liga que essa vai, hein? Vai o link. Olha só o nome do artigo. Reconsolidação da memória humana. 2 pontos. Mecanismos cerebrais e relevância clínica. É da revista... O meu inglês é tão bom quanto o meu dinamarquês, então vou assim mesmo. É da Journal of Psychiatric Neuroscience and Therapeutics. Vocês entenderam, né, gente? Ficou bom, Therapeutics? Ficou bom. É que às vezes eu sou poliglota, às vezes eu confundo um pouco. É a língua presa também. Tem isso. Então, esse artigo aqui fala sobre a formação de memórias. Então, as memórias, elas são flexíveis, são plásticas e elas têm janelas. A sua memória tem janela. Ou seja, você memoriza algo... Janela, tem uma lacuna. Exato. Você memoriza algo, enquanto esse algo se permanecer ativo, ela vai se fortalecendo. Se esse comportamento, se essa memória fica no stand-by, é possível que você consiga evocar ela. Gastou inglês agora. Um beijo, amor, minha professora de inglês particular. É possível que você consiga evocar ela. Nesses períodos de convivência diária, as tuas memórias vão contendo janelas, onde você pode adicionar informações, pode ressignificar a sua memória. Então, a sua memória é plástica, a ponto de que seja possível adicionar informações ou ressignificar informações, expandindo ou substituindo memórias. Inclusive, e aí eu quero... Ali, a minha câmera. Você que está pegando informação do WhatsApp, do teu tio ou da tua tia, que tem viés político ou qualquer outro tipo de viés, e está te entregando um produto nas coxas, e você fala, putz, é verdade, porque o tio Carlos,
Ele sempre que ele fala é verdade. Você está aproveitando essa lacuna de memória e colocando uma informação que pode ser falsa. Aí você vai começar a reproduzir um comportamento baseado em aprendizagem e memória que não tem nenhum sentido com a verdade. Fica atento. Show de bola. Show de bola. Então tá aí, Maurício. Aqui, ó, entreguei o artigo e não é da minha cabeça. E além disso... Apesar de ser, né? Porque eu estou reproduzindo um comportamento graças ao meu cérebro. Além Eu esqueci de falar uma coisa quando a gente estava falando da infância, que é um período crítico para a aprendizagem, período crítico no sentido de o cérebro está propenso a receber muita informação e criar novas sinapses a todo momento. Por exemplo, uma coisa que eu acho interessante é quando a gente aprende uma nova linguagem, um novo idioma, né? E faz tanto sentido isso para mim, porque partindo do pressuposto que nós temos isso é inato, a capacidade de aprender qualquer idioma, qualquer língua. Quando uma criança ela vive num ambiente sei lá, por exemplo, o meu sobrinho, ele mora nos Estados Unidos. E ele fala português e inglês com uma facilidade enorme. Esses dias minha irmã falou assim, ele foi apresentar um trabalho, ele apresentou em inglês. E aí ele corrige minha irmã e meu cunhado, às vezes. Não é assim que fala, é assim. E muda só um na pronúncia. Ele aprendeu o inglês, que no caso é a segunda língua dele, como? Convivendo com as crianças. Pelo simples modo, ele está num ambiente onde o inglês é a língua predominante, ele aprendeu o inglês. Tem uma coisa muito legal. Só que assim, isso daí, para uma criança que está num período crítico de aprendizagem, período que ela tem maior possibilidade de aprender, é muito mais fácil do que para nós, com 30 anos, 36 anos, ser colocado dentro desse ambiente. Primeiro que você tem todas as suas crenças de, poxa, eu não posso errar. Nossa, será que ele vai me entender? Nossa, como é que vai ser eu conversar com as pessoas em um idioma que eu não domino? Então, além de tudo isso, tem a nossa capacidade cerebral que é limitada com o passar do tempo. Tá? Um gancho disso aí, ó. Fala do gancho disso aí. É aprendizagem passiva e aprendizagem ativa. As crianças têm uma aprendizagem passiva muito mais facilitada do que o adulto. E a aprendizagem passiva é isso que o Fabrício disse. Ela absorve informação. Ela não gasta energia. Não gasta energia para Então, vamos absorver lá. informação. Pro meu sobrinho aprender a falar inglês, ele só precisou estar num ambiente de pessoas que falassem inglês. Para eu aprender a falar inglês, eu vou ter que gastar energia, vou ter que sentar, vou ter que aprender a falar. Ou seja, eu vou gastar muito mais energia do que o meu sobrinho ao passo a passo. Se eu não parar, eu preciso ler, eu preciso olhar, eu preciso parar. Assim como foi para minha irmã e para meu cunhado, quando eles chegaram lá para aprender de fato, eu sei falar inglês, mas vai falar inglês o americano, vai conviver com eles. Tem as distinções, as diferenças, né? E eu acho legal chamar atenção para, nesse momento passivo, tem uma parcela significativa de comportamento autônomo. Peraí, quanto tempo já deu? 1 hora agora? A gente vai. Tá acabando, gente. Não vai dar 2. Fica com a gente. Não vai sair, não. Fica aí. Tá? Então, nessa janela de aprendizagem da criança, é muito mais passiva, muito mais um comportamento autônomo. Da facilidade do cérebro dela de processar esse tipo de informação como estímulo vindo do ambiente externo, do que no adulto. Que é um comportamento muito mais ativo. Ou seja, nós, adultos, temos que ir atrás da informação, sentar e se esforçar, de certa forma, para tentar consumir o tipo de informação que nos seja significativa. E aí entra no outro ponto, que vai ser conversa para outro dia, porque é mais fácil comer um chocolate sentado no sofá, assistindo Netflix ou ficando horas no TikTok ou no Instagram, do que ter uma alimentação regrada, do que ter uma atividade física regular. Tá? A gente vai falar disso depois, né? A questão do gasto energético e do gasto e do esforço. Posso falar rapidamente aqui de uma parte sofisticada da aprendizagem? É rápido. Pode? É rápido. Ó, seguinte, galera, só para entender como é que funciona a formação de uma rede de memórias. Então tá lá, seus 86 bilhões de neurônios. Alguns deles vão processar informação por meio do estímulo informacional que ele recebe. Ou seja, vamos lá, você quer formar uma memória de longa duração, certo? Então, grosso modo, fazendo um recortinho, então são lá vários neurônios, então o seu neurônio pré-sináptico vai encontrar um neurônio pós-sináptico,
e entre eles fica a fenda sináptica. Esse neurônio aqui vai mandar uma informação que na fenda sináptica vai ser captado pelo neurônio pós-sináptico. Então, olha só, a informação está vindo de cima para baixo. Essa, a sequência da informação é essa. Esse neurônio aqui vai receber essa informação. Ele abre alguns canais, e nessa abertura gera uma troca de polarização. Então, a membrana do neurônio pós-sináptico, ela despolariza. Pera aí, vai falando. Ela despolariza. Nessa despolarização, alguns elementos, alguns neurotransmissores, alguns íons envolvidos nesse processo, eles entram no neurônio pós-sináptico e mexem diretamente com as proteínas sinase que estão dentro dele, refletindo no núcleo desse neurônio, gerando ali uma transformação, uma alteração neuronal. E nessa alteração, repetidas vezes, ela se torna facilitada. Como assim? Enquanto ela se torna facilitada, essa mesma informação ganha um processo mais fácil, mais simples, mais rápido, para devolver uma resposta proporcional à anterior, enquanto ela era mais dificultada. Então, quanto mais se repete, mais fácil fica. Quanto mais se repete, mais fácil ficando, mais se consolida. Mais se consolida gerando uma memória de longa duração. Então, é uma rede de neurônios proporcionando uma resposta facilitada a estímulos prévios e repetitivos sobre um determinado comportamento. Então, as suas memórias de longa duração, elas estão associadas a engramas. O que são engramas? São redes de neurônios que se comportam de forma direcionada a um determinado tipo de comportamento fortalecido na memória. Saca? Como é mágico isso? Como é sensacional? Para a gente fechar, Maicão, acho que seria interessante a gente trazer alguns hábitos Vamos. que favorecem a aprendizagem. Então, Boa. E aí, por exemplo, quando a gente fala de criança, o comportamento da criança, muitas vezes, ele é modulado por um adulto. Então, a criança ela reproduz um comportamento dos seus pais, dos seus cuidadores e tudo mais, né? Agora, quando a gente vai falar do aprendizado do adulto, a gente tem que assumir a responsabilidade de algumas situações. E eu percebo que, por exemplo, um dos itens, e olha como esse item é foda para isso, que é o sono. Se tudo der certo, se a gente fizesse a higiene do sono como ela deve ser feita, nós passaremos 1/3 da nossa vida dormindo. Percebe que o sono é o momento onde a gente, enquanto... Opa, gaguejei, vamos lá de novo. Percebe que o sono, na nossa evolução, ele foi selecionado mesmo sendo um comportamento que nos deixe altamente vulnerável. Imagina na caverna, enquanto o cara tinha que dormir para poder repor as suas energias, para poder reorganizar todo o seu sistema, como ele ficava vulnerável a predadores, por exemplo. Então, mesmo assim, mesmo sendo um comportamento que nos deixou altamente vulnerável, esse comportamento ele foi escolhido pela evolução para se perpetuar e é assim até hoje. A gente precisa dormir, tá? Sabendo disso, como muitas pessoas negligenciam o sono, ou negligenciam a qualidade do sono. E aí, de novo, vou trazer o meu exemplo de uma filha de 3 meses e meio e até certo ponto falou, cara, alguns comportamentos da parentalidade, de ser pai, de ser mãe, eles são disfuncionais. A privação do sono é uma dessas, né? Como a gente fica, eu, particularmente, fico extremamente estressado, nervoso, às noites que eu não consigo dormir o mínimo para esse momento, né? Então, assim, como a gente disse com relação ao hipocampo, as memórias que estão no hipocampo, para se tornarem memórias de longa duração, esse processo acontece durante o sono, né? Então, se você acha, eu tô de boa, para mim, dormir 4 horinhas tá bom. Cara, a não ser que você tenha alguma disfunção genética, né? E essa disfunção acaba existindo. Deixa eu tocar nesse ponto, é interessante. Toca nesse ponto. Você tem um artigo aí? Sobre o sono? Puta vida. Só o que eu mais tenho aqui é artigo. Porque não sei se é esse que você tem aí, da pesquisa que foi feita com pessoas que dormiram 8 horas, 6 horas, 4 horas e que viravam à noite. Não, não tem outro. Foi feito, mas eu vou me comprometer a procurar esse artigo aí.
tá? Se esse artigo que eu tô falando agora não tiver na descrição, é porque eu não achei. Mas a pesquisa foi feita assim. Colocaram pessoas para dormir 8, 6, 4 e virar à noite. E depois, no outro dia, foi feito um teste subjetivo para saber se as pessoas acertavam mais ou menos respostas. Foi feito um teste objetivo com relação às respostas e foi feito um teste subjetivo com relação a como estava a disposição das pessoas. E por incrível que pareça, as pessoas que dormiram 6 horas e 4 horas, ou 4 horas, falavam que estavam bem. Não, estou bem, estou tranquilo. Só que, na avaliação do teste objetivo, elas foram piores do que aquelas que dormiram 8 horas. Então, se você está dormindo 6 horas, acha que está bem, está rendendo, experimenta dormir 8 horas. Experimenta tentar regular o seu sono de um modo que você durma de 7 a 8 horas, pelo menos. Para ver se o seu desempenho, de repente, pode melhorar. Né? O seu dia a dia, o seu humor pode melhorar no outro dia. Achou, Michael? Uhum. Então, não é esse aí não, é outro. Não, é outro. Mas esse que o Michael vai falar agora também a gente vai colocar no link do vídeo. Tá. Então aqui, ó. No link na descrição do vídeo. Então, ó, esse é um artigo da... Não tem a revista aqui. Mas depois a gente coloca na descrição qual a revista que é. Então dá para encontrar no PubMed também. A estrutura cerebral e os mecanismos genéticos subjacentes à associação não linear entre duração do sono, cognição e saúde mental. E esse artigo ele fala do quê? Ele fala da privação e do excesso de sono. Então, se você dorme pouco ou dorme muito, isso interfere no teu desempenho de atenção, de memória e, consequentemente, de aprendizagem. E esse ponto que eu queria chamar a atenção naquela hora. Porque, eu durmo pouco, mas durmo super bem. Nossa, eu sou um sujeito que chega às 4 da manhã e durmo até 1h da tarde com facilidade. Um ponto que talvez vocês não estejam levando em consideração é o que nós já estamos falando há algum tempo aqui nesse episódio. O comportamento autônomo do teu cérebro, ele não pergunta para você o que é que você acha disso. Então, se você não está dando subsídios para que o comportamento autônomo do seu cérebro... O que é comportamento autônomo mesmo? É, por exemplo, uma dor de barriga, ou uma ansiedade, ou um medo do cachorro que escapou, ou o comportamento da mãe quando está grávida, ou aquela perda de atenção num determinado momento, ou numa reunião de negócio, porque você está cansado. Comportamento autônomo são comportamentos dos quais passam despercebidos pelo sujeito que comporta. Então, se você não está dando subsídios para que o teu cérebro possa ter um comportamento autônomo, funcional, de acordo com o que você gostaria de desempenhar durante o dia, é muito provável que o excesso de sono, ou a privação de sono, ou a desregulação de atividade, ou a desregulação alimentar, estejam refletindo num comportamento diário do qual você nem está se dando conta. Então, a tua aprendizagem, a tua memória, a tua atenção estão sendo prejudicadas, talvez de forma sutil, mas o suficiente para que você não consiga aquela consequência imaginada. Então, essa sensação de não estar super bem pode até acontecer no nível superficial de percepção. Mas o que o teu corpo, o que o teu cérebro está realmente trabalhando com o tipo de informação que você está dando para ele, de repente passa despercebido. E assim, é interessante perceber que a curto prazo pode ser que seja tranquilo, que você não perceba tanta interferência. Mas a longo prazo isso pode trazer um malefício muito grande para o cérebro. Visto que, e olha como é interessante, os trabalhadores que prestam sua jornada em período noturno, eles têm um adicional de até 20%. Por quê? Porque eles estão perdendo saúde. Então, uma forma que as empresas encontraram de pagar essa perca de saúde tá bom, então você vai perder saúde, você vai perder qualidade de sono, então eu te dou 20% a mais, até 20% a mais no seu salário. Combinado? Então as pessoas aceitam ou não esse tipo de combinado. Né? Não estou falando para você sair do seu trabalho, presta atenção. Uhum. Você trabalha à noite, não estou falando para você sair dele. Só estou falando que a regra do jogo é essa. Você precisa saber que durante a noite, o sono, a privação do sono, a longo prazo, ele é altamente prejudicial para o seu cérebro, tá? Ó, achei a revista do artigo que acabei de mencionar. É Nature. Nature. Tá. Além do sono, a gente tem outro aspecto importante, e aí só para a gente não deixar esse episódio muito grande, a questão da atividade física.
para todas as áreas, para muitas áreas, todas as áreas que eu tenho visto, a atividade física é um facilitador, é algo que vai trazer benefícios, né? E, de novo, saber disso não nos faz fazer atividade física, tá? Como eu disse anteriormente, a atividade física ela é um dos fatores que otimiza, que estimula a produção de novos neurônios. E também ela é capaz de liberar substâncias químicas, hormônios no nosso corpo, que vão fazer com que a gente tenha maior disposição para realizar outras tarefas durante o dia. O que mais? Alimentação, falou? Fala da alimentação. Ótimo. É porque eu não sou um bom exemplo nessa parte. Então, não sei se é interessante eu falar. Não, mas é interessante, assim, a gente dá um pouco de... E olha que louco. Saber que eu não sou um bom exemplo não me faz ter uma alimentação melhor. Mas, ó, eu quero tirar esse peso. Não, então vai, fala. Eu quero tirar esse peso de vocês. Não, mas tô falando pra mim. Não, agora. mas o peso de... Ok, então, acho que vale a pena deixar claro essa diferença entre, estamos dando a fórmula do sucesso para... Puta besteira. Isso me dá até dor de barriga. Não é fórmula do sucesso, pessoal. Isso é o comportamento do organismo em relação ao ambiente externo. Então, o comportamento cerebral, que é o foco do nosso encontro, ele tem uma consequência baseada no que a gente estuda, nas evidências científicas. Isso pode te ajudar, isso pode aumentar o teu repertório. Isso pode, porque eu acho que assim, a intenção aqui a gente não dá para garantir que vai dar certo. Mas eu penso que alguns comportamentos você pode tentar aumentar a possibilidade de dar certo. Boa, é bom você tocar nesse assunto. Na hora que a gente falar sobre as regras do jogo, você vai ter que verificar aí, entende? Uhum. Porque eu acho que eu, pelo menos, estou cansadíssimo de ouvir esse papo de não, vai, viu, produz, performance. Ah, tá bom, legal. Puxa, que legal, bem interessante, brigadão. E aí fica uma baita de uma ansiedade, porque a dose entre um comportamento de ansiedade funcional, onde eu tenho que sair de casa e produzir alguma coisa para poder trazer subsídios para manter a sobrevivência tanto a minha quanto da minha família. É uma diferença de dose para que eu volte para casa tenso, ansioso pra caramba, porque eu não estou conseguindo alcançar esses quadros, essas plataformas de sucesso. Então, sabedor disso, desse compartilhamento, disso que a gente está tentando oferecer para vocês põe na mesa, senta lá, sua esposa, seus filhos, põe na mesa e verifica o que vale a pena ou não. Verifica se vale a pena ou não. E, de repente, você consegue encontrar novos caminhos em que consiga produzir outras coisas das quais façam tanto sentido para você e o retorno seja suficiente e a manutenção de sobrevivência da tua família seja fundamental e talvez a ansiedade seja mais sutil. Entende? É uma questão de repertório. A ideia desse encontro é expandir o teu repertório. E aí, voltando sobre a alimentação, o que você come reflete no teu comportamento cerebral. O que você come reflete no nível de ansiedade ou talvez numa percepção de melancolia sobre os desafios diários. Então, a ideia de regulação, tanto de alimentação, atividade física quanto sono, é como se fosse uma base em que você está oferecendo para o teu cérebro, para que talvez ele te devolva, nos momentos de comportamento autônomo, um comportamento funcional. É mais ou menos assim, é como se você tivesse o teu carro, e pode ser um puta carro, se você não trocar o óleo dele e não fizer as revisões e não encher o pneu, você pode estar no volante achando que está ali no joystick, na primeira pessoa. Se o seu carro não tiver subsídios para te oferecer uma performance, talvez ele derrape na curva, talvez o motor venha a fundir. Ou seja, a manutenção do teu carro vai te dar subsídios para que quando você estiver no volante, ele possa te oferecer o que você espera dele. Ou seja, atividade física, sono, alimentação e essa expansão de repertório é como se fosse essa manutenção do teu carro chamado cérebro, quando você tiver a sensação que está no volante dele, ele possa te oferecer esse desempenho, essa performance que você espera dele. Sacou a analogia? Eu achei sensacional. Eu achei que... Não sei se estava marcada já para você falar dela. Não está marcado nada, não tem nada aqui. É coisa da... Não. E eu vou inserir um novo. Vou inserir um item nessa tríade que você colocou aí, só agora, para fazer um gancho para o nosso próximo episódio, que é o ambiente. Rede de apoio. Então, como é o ambiente, quais são as pessoas que você se relaciona, Ótimo. Como você cuida da sua casa. E assim, a gente já vai... A intenção é trazer coisas do dia a dia mesmo, né? Coisas que podem interferir ou podem te auxiliar, podem te ajudar em ter comportamentos mais funcionais, tá? Então, pegando do como é que eu falei, atividade física, alimentação e sono como base, que aí eu acho que esses três aspectos eles estão mais ligados ao indivíduo. E um quarto aspecto que a gente vai trazer aspectos relacionados ao indivíduo, mas também ao meio, ao ambiente que ele está inserido, que é, como eu acabei de falar, o ambiente.
Isso. Fechou? Ótimo. Então fica o nosso compromisso para o próximo episódio é falar de como o ambiente influencia no nosso comportamento. Fechado? Tranquilo? Mais alguma coisa, Maicon? Não, acho que por hoje é isso. Nosso agradecimento mais uma vez ao canal de Piracicaba, a toda a equipe que está aqui, equipe linda e maravilhosa. O Igor deu uma risadinha na Cheirosa hora que eu falei também, isso. viu? Eu cheirei um por um. A Fernanda também e as outras pessoas eu não sei o nome. E, bom, gente, acho que é isso. Fechou? Até o próximo, galera. Tchau, Tchau, tchau. abraço, muito obrigado.